Olá, tudo bem? Esse vídeo é para explicar um pouco sobre o processo do Market Hunt. Eu vou fazer uma analogia com o jogo de xadrez. Meu nome é Suelen Borelli, eu sou especialista em gestão e empreendedorismo na Borelli Academy. E por que eu falo sobre marketing? Primeiro porque marketing é intrínseco a todos os negócios e para quem tem negócio é imprescindível entender desse processo. E também tem uma formação em técnico e publicidade e propaganda, e isso ajuda bastante para a gente poder realmente entender a importância de entender o marketing. Bom, o que é o Market Hunt, né? O Market Hunt ele é um método para empreendedores individuais e pequenos negócios praticarem o marketing com direção e assertividade. O que é um método? Um método significa caminho. Então, quando eu quero alcançar um objetivo, eu preciso seguir um caminho para que eu possa alcançar os objetivos, né? E nenhum negócio, um negócio ele tem como meta macro, né, o faturamento, e o marketing seria um caminho para se chegar nesse ponto. Só que o marketing ele é um processo que eu vou tentar compartilhar agora aqui com você a ideia, tá? Então, sobre o que nós vamos falar aqui? Sobre marketing em si, o que significa, sobre o Market Hunt, o método do Market Hunt, os pilares do Market Hunt, os níveis do Market Hunt e os indicadores que existem dentro do Market Hunt. Bom, é muito importante entender o que significa marketing, porque até através de algumas pesquisas que a gente fez com alguns empreendedores, muita gente confunde o que significa marketing. Na verdade, a própria palavra marketing, que é em inglês, né? Market é mercado e marketing, ING, é fazer o mercado. Mas o que significa se fazer o mercado? Então eu construí uma ponte aqui, eu coloquei uma ponte para você entender que no começo a gente tem os empreendedores, independente do nível que o empreendedor esteja, tá? Seja homem, seja mulher. O empreendedor, ele é o especialista de algo, ele está representando algo, seja serviço, seja produto, não importa, tá? E do outro lado da ponte, existe as necessidades humanas, que eu não vou focar muito agora, mas só para você ter uma ideia. A pirâmide de Maslow, né, ela mostra aí de uma forma bem clara o que são as necessidades humanas e o mercado gira em torno de atender necessidades humanas. Então, independente do tipo de trabalho, do tipo de serviço, a gente sempre está atendendo uma necessidade. Então, o marketing é a ponte entre o especialista e o mercado. Essa ponte, ela precisa ser construída, ela precisa ser entendida, porque sempre vai ter necessidades humanas, né? Se você vai suprir ou não, aí é outro requisito. Então, quando você aprende, né, sobre o mercado em si, ou seja, sobre o marketing em si, e essa é a função do Market Hunt, você tem mais discernimento, né? Você tem, por contraste, você começa a ver o que você precisa fazer ou não. Então, a gente vai seguir aqui no exemplo, né? E, gente, todo mundo atravessa essa ponte, tá? Não importa o nível do empreendedor, ele sempre vai atravessar a ponte. A diferença é que algumas necessidades, elas são construídas, né? De qualquer forma, entra aqui inovação, tecnologia ou atendimento às necessidades básicas, mesmo como beber, comer e dormir. Não, o objetivo aqui não é explicar a pirâmide de Maslow, mas só para você saber que empresas só existem porque existem necessidades humanas. Agora, se você que é empreendedor tem consciência disso ou não, aí é outro 500, mas é imprescindível saber disso, tá? Porque você está atravessando às vezes uma ponte sem saber exatamente para onde você está indo. E a ponte em si é o marketing, tá? Agora, se eu pegar essa ponte, eu vou fazer uma analogia aqui com o jogo de xadrez, tá? O que é o Market Hunt? No caso, o Market Hunt, ele representa a ponte, só que é como se fosse um tabuleiro agora. Então, o Market Hunt, ele é o tabuleiro todo, tá? Ele é a ponte em si para você atravessar com a sua proposta de valor, entendendo tudo que compõe ali aquela ponte no nível até básico, tá? Então,
O Market Hunt ele é um método, ou seja, ele é o caminho ali para você alcançar as necessidades, suprir necessidades do possível cliente. Então aqui eu estou fazendo uma analogia, lembrando que o marketing é a ponte entre o empreendedor e as necessidades, então essa ponte aqui seria o mercado, tá? E no caso o Market Hunt, ele representa a ponte, mas num formato de tabuleiro, ou seja, a gente mostra todos os pontos de um tabuleiro, tá? Então vamos seguir aqui um pouquinho. Então a base, né, que é o tabuleiro, é onde o jogo acontece, né? O que acontece nesse jogo? Muita coisa, né? Então aqui a gente começa a ver as peças, fala o que acontece em cima do tabuleiro. Muita coisa acontece no mercado, não é uma coisa ou outra. E é exatamente por isso que você precisa de um caminho, para você primeiro entender quais as regras aí desse jogo, para que você possa ter discernimento e assim tomar a decisão. Então, no dia a dia, as peças estão misturadas. No dia a dia, as coisas não estão organizadas. Mas lembrando, a partir do momento que você entende do jogo, entende das regras do jogo do tabuleiro, você vai conseguir identificar, inclusive, aonde aquela peça deveria estar. A peça, gente, ela representa todos os elementos que compõem a ponte, tá? E são vários, tá? São vários. Então, quando você entende as peças, né? Esse é o objetivo do Market Hunt, que você entenda cada peça, porque o tabuleiro ele tá montado. Então, no Market Hunt você passa a entender a função das peças primordiais, para que depois você comece a jogar. Essa peça, ela pode ser desde uma apresentação, pode ser de um cliente, tem vários tipos de peça. Então, se você olhar aqui num tabuleiro, você vê, né, que existem vários tipos de peça. Mas o mais importante é você entender do que? Do tabuleiro. Porque a partir do momento que você entende cada função e como elas se conectam, aí sim você vai jogar com mais propriedade. Quem hoje representa um produto ou um serviço e está no mercado, está no mesmo jogo. A diferença é que às vezes você está no marketing já, mas você não sabe das regras do jogo, tá? Essa é a principal diferença entre quem aprende sobre o mercado e quem está jogando e vai aprendendo. Você vai aprender? Você vai. Só que a gente pode economizar dinheiro e tempo primeiro aprendendo e depois se lapidando. Então esse é o propósito do Market Hunt, que você se torne um jogador melhor e aí você consegue, pelo menos, né, fazer um movimento mais assertivo. É 100% de certeza? Não, até porque tem diversas variáveis, principalmente as humanas, né? A parte da informação, a parte do conhecimento, do teste, da prática, isso acontece o tempo todo. Então, assim, eu não vou errar? Claro que você vai errar. Seria ingenuidade até da nossa parte dizer que não vai errar e da sua em perguntar. Mas o que é importante? Você entender as regras, entender as peças que compõem, jogar e jogar, porque em marketing a única certeza não existe certeza. Tudo é teste, tá? Bom, então o Market Hunt ele tem um método, né? E qual que é o método do Market Hunt? Eu estudei praticamente várias peças que compõem o marketing para que eu pudesse andar com o meu negócio. E aí eu alinhei essas peças, né, para que pudesse ficar linear. Até porque a função da Borelli Academy nesse processo é justamente facilitar para o usuário, né? Então o caminho ele está organizado. O que o cliente precisa fazer dentro do caminho? Entender o caminho, gerenciar cada elemento, né? E monitorar. Então ele vai fazendo ajustes conforme ele vai andando. Qual é a principal confusão que as pessoas fazem em relação à palavra marketing? Achar que marketing é venda. E a venda ela é consequência do caminho que você vai construindo. Às vezes, só de eu ser visto eu posso ser lembrado e vender. Mas em outras vezes eu preciso ir um pouquinho além, dependendo do tipo de mercado que você está atuando, tá? Quais os pilares do Market Hunt? Bom, o Market Hunt, então, ele tem um método, mas para esse método funcionar, ou seja, para que você possa realmente seguir esse caminho que a gente construiu, você precisa se envolver com os 3 pilares. O primeiro pilar é o learning, é o pilar do conhecimento, né? Então, dentro do sistema de gestão do Market Hunt existe um curso.
O curso, ele fala sobre o sistema. Então, o segundo pilar está ali no computadorzinho, é o sistema de gestão. Esse sistema de gestão é um software e as pecinhas, elas estão alinhadas, elas estão organizadas, tá? Então, você tem que aprender, né? Por isso do cérebro aprender sobre cada pecinha, não só a função de cada peça, mas como elas se comunicam. Porque no caso do Market Hunt, que é um processo sistêmico, você deve ter a visão sistêmica, que é onde você enxerga o sistema, você deve ter também um pensamento sistêmico. Por que isso? Porque você precisa, na hora do vamos ver, né, na presencial, identificar aquela situação na sua mente. Então, quanto mais você entra no sistema, olha, faz o uso do processo, mais conexão neural sistêmica relacionada a marketing você está construindo na mente. Então, além de aprender, você precisa gerenciar, senão você não vai para esse outro nível, que também tem a ver com formação de hábitos, tá? E o terceiro pilar é o pilar onde a gente testa algumas habilidades através, muitas vezes, de gamificação ou network. São as atividades extras que a gente vai formando, né? Todos os meses praticamente tem, justamente para você testar. Será que o que eu estou aprendendo, se for colocado de uma forma mais estratégica, eu vou responder? Então, é a prova dos 9, né? E isso é importante, porque você vai ficando esperto para o mercado. Você vai ficando... É como se você fosse afinando, né? Como se você fosse aparando as arestas para ficar cada vez mais antenado, tá? E antenado. Bom, aqui seriam as peças, né, como se fosse realmente o tabuleiro, né, e cada gavetinha, ela corresponde a uma informação. Então, a primeira gavetinha, ela começa com acesso ao curso, né, e depois eu vou falar dos níveis que tem do Market Hunt, porque cada nível vai aumentando a sua mentalidade, né. Então, existe a gavetinha do diagnóstico, para você saber como você começou e também você monitorar o seu avanço. Aí a gente já começa com algumas informações estratégicas. O curso, ele mostra cada ponto desse, né? O que é, o porquê e como alimentar. Até porque sem dados você não gerencia. Para onde que eu tô indo? Eu tô alcançando meus objetivos? Depende, qual é o seu objetivo, né? Então, no caso do mercado, tá? Quando a gente fala de produto e necessidade, a gente está falando que vai ter uma troca. Essa troca, ou seja, a ponte, ela vai fazer com que a venda aconteça. Só que quanto você precisa vender, né? Por isso de uma meta. Então você vai entendendo o porquê de cada elemento desse, até que você entenda como fazer isso na prática, tá? Bom, o sistema, ele vai mostrar como a sua empresa está no ano vigente, né? Por isso que ele é um processo anual, porque o objetivo é você se desenvolver e crescer, tá? Bom, e aí, gente, conforme você vai praticando, você percebe que você vai jogando, né? Então, no dia a dia, você começa a identificar, esse aqui é aquele elemento, esse aqui é aquele outro elemento. Olha, então, se isso aqui aconteceu, qual que é a minha próxima ação? Então, você identifica um lead, você sabe o que fazer com um lead, você sabe onde colocar um lead, você sabe fazer uma prospecção, você sabe o que precisa fazer com o cadastro de cliente, você sabe que deve fazer uma pós-venda, porque você está conectada num processo sistêmico. E o sistêmico que eu digo, gente, nosso cérebro é sistêmico, então tudo está interligado. Quando a gente para aprender e começa a praticar, vai ficando mais fácil, então você vai se tornando um jogador mais habilidoso, tá? E uma jogadora também. Bom, quais são os níveis do Market Hunt? Por que eu separei em níveis? Primeiro que são 3 níveis que eu identifiquei. O primeiro nível está ligado com a educação sobre marketing e a gestão, que é esse painel azul. Por que C? Porque C é de ciclo. Quanto mais eu me envolvo com ele, melhor eu fico, né? E automaticamente o negócio ele vai ir para um nível 2. Então, um nível acima da gestão é o nível da publicidade e do inbound marketing. Então, a publicidade eu começo a ser mais visto, né? A partir do momento que eu sou mais visto, mais do nível básico vai acontecendo, porque você vai gerando leads, você vai gerando clientes e você vai precisar da base para gerenciar isso.
Só que além de ser visto, você também começa a falar, né, sobre as dores que você supre. Então você começa a mostrar a sua especialidade, e isso é o conteúdo que é o inbound marketing. Mas vai chegar um nível que, se você optar realmente em trabalhar até de forma online, porque o C1 e o C2 ele pode acontecer tanto no online quanto no offline, então pode ser ambos os mercados. Porém, o C3 ele também você pode vender nele com escala. Só que as ações muitas vezes vão ser feitas em nível online, então é a parte onde a gente precisa escalar e automatizar, então é um outro nível, tá? Quando você vê isso na nossa proposta de valor no formato de montanha, você percebe que o C3 ele é o topo da nossa montanha nos negócios no nível do pequeno negócio, tá bom? Bom, e aí, fazendo, né, usando o sistema, aprendendo, se moldando, entendendo, todo mês a gente tem que olhar para a seguinte situação, que é lá a gavetinha 20, né? Existe pelo menos 3 indicadores que a gente tem que olhar para ver se realmente está indo para o caminho certo, né? Se não fizer o uso, não precisa olhar, mas se você está gerenciando, ou seja, estou aprendendo, gerenciando e praticando, os números começam a ser mostrados, né? Então, aqui no método do Market Hunt, os 3 indicadores principais primeiro, a porcentagem de faturamento do ano, né? Porque você define uma meta para um ano vigente e conforme você vai fazendo a gestão financeira, você vai vendo o quanto você está se aproximando dessa meta financeira, tá? Por que a financeira? Porque você está no marketing, você está trocando o produto ou serviço com pessoas, você está atendendo necessidade, está acontecendo trocas. Essa troca é onde gera a venda, certo? Então, a quantidade de venda que você faz conforme o número que você precisa alcançar no seu negócio, né? A gente consegue monitorar, ou seja, isso é performance, então a gente usa a matemática para poder monitorar. Para quem nunca ouviu falar, por exemplo, em PDCA, tá? PDCA é planejamento, execução, controle e melhoria contínua. Eu já vou voltar ali no quadro, mas aqui é a checagem, né? Como que eu sei? Como que eu estou monitorando se eu estou avançando ou não? O segundo indicador é do próprio Market Hunt, ou seja, as ações que você está dizendo lá no diagnóstico, que já está conforme, como que você começou e como que você está daqui a um ano, por exemplo, né? E um último indicador, até recente, inserido no Market Hunt, é o indicador de Kaizen, ou seja, quando alguém te pergunta, e aí, tá dando certo? Você consegue falar em porcentagem, né? Esse Kaizen, ele mostra o quanto você ainda precisa melhorar no seu processo. É como se fosse uma configuração, né? E ele tem a ver com a porcentagem anual menos 100%, ou seja, dependendo quanto você está da sua meta, menos 100% é o seu indicador de Kaizen, tá? Deixa eu só voltar aqui para falar sobre PDCA. PDCA é um método de gestão e o P é planejamento. O Market Hunt, ou seja, o tabuleiro, né, aqui do Market Hunt, ele já é um P, ele já está planejado, né? Além de planejado, ele tem informações sobre o processo. Então, quando você está no Market Hunt, você já está praticando o PDCA, só que você está no P. Quando você vai para o D, que seria o Do, quando você começa a praticar aquilo que você está aprendendo, tá? E o C de check, que daí é monitorar, ou seja, quando você insere as informações no sistema, você tem os dados. E depois a melhoria contínua, aí realmente é o indicador de Kaizen, tá? Bom, quando o cliente ele entra no Market Hunt, ou seja, fechamos o contrato, ele recebe um login e uma senha. O login e a senha são iguais, só que um acessa o EAD e o outro acessa o sistema. E dentro do nosso site é possível tanto acessar a área, o ambiente de estudo, pelo primeiro botãozinho aqui do sistema, ou pelo ambiente de estudo acessar o curso diretamente, né? Então aqui é a primeira gavetinha, é um atalho, né, para os cursos do Market Hunt, que hoje eles são atrelados aos níveis do Market Hunt, tá? O suporte para dúvida é online, até porque o processo todo ele é andragógico. O que isso significa? Significa que o cliente que é adulto, ou seja, a andragogia é focada no adulto,
O processo ele já está desenhado, ele está montado. Então, o cliente ele adquire esse processo e aí ele vai consumindo de forma autônoma o conteúdo, lançando os dados no sistema, né? E aí ele vai andando, né? E na dúvida do conteúdo, do que fazer e suporte também ao software, a gente faz online, tá? Bom, então ao final aí da inserção, o cliente ele recebe o login e senha, ele recebe um checklist para ele poder saber exatamente onde ele está e onde ele está, que nível que ele está ali do Market Hunt. Ele recebe um workflow, que seria as etapas do processo. Ele recebe uma trilha do Market Hunt, ele recebe o manual do Market Hunt e ele pode fazer, ele faz aquisição aí anual, né, com renovação. Então o contrato ele é anual e aí você se desenvolve nesse período, né? Mas até quando eu vou no Market Hunt? O objetivo é que você fique por bastante tempo, porque a gente terceiriza aqui, né, a gestão dos seus dados, a gente dá suporte, a gente faz atividades extras, justamente para você vivenciar tudo isso. Então, quanto mais você fica no Market Hunt, todos ficamos melhores, né, tanto vocês quanto a gente. Então, o Market Hunt ele é um método que ele é completo, tá? Ele é um processo de gestão, ele é um PDCA, ele tem toda uma sistemática, ele tem todo um funcionamento, porque essa é a nossa categoria de serviço, dos nossos produtos principais são sistemas, tá? A gente tem outras gamas e aí a gente tem outros serviços que vai retroalimentar o processo. E por falar em retroalimentação, a gente também se cerca de profissionais, tá? Que possam contribuir com você que é empreendedor e vai entrar no Market Hunt. Por quê, gente? Não se constrói uma casa sozinho, com um único profissional. Não se constrói um marketing com um único profissional. O nosso foco realmente é o tabuleiro, é a gestão, né? Porém, existem muitas peças que vão nesse tabuleiro e existem muitos outros especialistas. Só que o que a gente quer com o Market Hunt é que você se torne especialista de mercado, do tamanho que você é, para que você sobreviva. O objetivo não é você apenas vender, é você vender com inteligência. É você alcançar seus objetivos, é você se desenvolver como pessoa, é você fornecer uma proposta de valor para o mercado que supra uma demanda e para isso você precisa ser melhor, né? Não basta hoje ter um produto bom, um serviço bom. Você tem que entender do mercado. Por quê? Se você não faz isso, o seu concorrente está fazendo, né? Então, e o produto ruim também está fazendo o mercado, né? Até o crime ele é organizado. Então, se o seu trabalho é bom, se a sua prestação de serviço é boa, construa um mercado. Mas aprenda antes de tudo para você o quê? Jogar, né? A gente usa a palavra jogar, mas como uma analogia, tá? Mas é exatamente, basicamente, uma analogia como essa. É você entrar no mercado com a sua proposta de valor, mas entendendo do que você está fazendo, além daquilo que você executa. E aí a gente só cresce, tá bom? Então, gratidão e espero que você, se é o nosso cliente que está vendo esse vídeo, continue, renove seu contrato e vamos evoluir cada vez mais. Se você está chegando agora, bem-vindo ou bem-vinda, né? Eu tenho certeza que você vai curtir bastante, mas tem que fazer a sua parte, tá? E se você tá vendo como um visitante no canal e quiser informações, provavelmente tem em algum lugar aí o nosso contato. Gratidão e até a próxima videoaula.